nossos adolescentes. A igreja fez uma parceria com esse ministério para investir no trabalho com adolescentes. Ela vai explicar e vai apresentar. Bom dia, irmãos. No nosso último retiro, a gente teve o pastor Rodolfo, que é um dos líderes do ministério que chama Team Street Brasil. É um ministério no Brasil hoje. Ele veio da Alemanha, tem vários países, e eles têm um encontro aqui com adolescentes, desse sempre em janeiro, uma semana em Maringá. Tem uma galera da nossa igreja que sempre vai nesse encontro. Esse ano tem quase 2.000 adolescentes já inscritos. Então, assim, ele é voltado para adolescentes, tem resgatado adolescentes, e tem ministrado na vida deles. E hoje eles têm um trabalho, vem aqui, galera, vocês vêm aqui na frente. Eles têm um trabalho hoje onde eles fornecem um material para a igreja, tipo uma consultoria, que eles fazem com a igreja para nos ajudar a ter um trabalho mais eficaz com o adolescente, em termos de relacionamento, de evangelismo, de trazer o adolescente mais para perto, ter uma devocional diária. Então, nós estamos fechando uma parceria com esse ministério para que o nosso ministério de adolescentes seja mais abençoado do que ele é na nossa igreja. Então, esse é o pastor Ricardo, ele é pastor da Igreja Batista lá em Maringá. Esse é o Duda, porque eu não sei o nome dele, então é Duda. Então fica Duda mesmo. E essa é a Kézia, a esposa desse é o Theo, o filhinho deles, e aqui também tem um bebezinho. São missionários do Team Street, trabalho em tempo integral nesse ministério. Nós tivemos aqui ontem na igreja, com cerca de 20 líderes auxiliares da nossa célula, que a gente já tem hoje aqui todas as sextas, das 2 até as 10 da noite. Ficamos em treinamento, foi um tempo de bênção, o pastor esteve conosco ontem também no final, e foi uma bênção. Bom dia, irmãos. O Team Street foi por muitos anos, nós já estamos no Brasil há 12 anos, mas ele foi por muitos anos um congresso que tinha um ministério. E nos últimos 3 anos nós somos um ministério que tem um congresso. Então, hoje em janeiro acontece o congresso, mas durante todo o ano nós desenvolvemos alguns ministérios dentro do Team Street para dar apoio à igreja. Então nós temos o Team Express, que é uma pequena equipe que vem fazer um mini congresso em parceria com a igreja. Temos o Team Encontrei, que é um encontro entre igrejas na cidade para gerar relacionamento entre as igrejas locais. Temos o Less is More, que é uma ação social, menos de mim, mais de Deus. E temos o nosso, que a gente costuma chamar de carro-chefe,
que é o Conectim, que é a parceria que nós estamos fechando com a igreja, que é um material que nós desenvolvemos para pequenos grupos, né, para redes, e também devocionais diários para adolescentes envolvidos por nós, que são as grandes aventuras. Então, esse é um pouquinho do TIM, e hoje nós estamos muito felizes por poder estar aqui, fechar essa parceria e ser um instrumento de bênção para a Igreja Batista aqui em Curitiba. Foi algo assim marcante ver aqueles adolescentes passando uma tarde inteira sendo treinados. Esses adolescentes, apesar de adolescentes, dirigem células de adolescentes, são líderes de células de adolescentes, né? Lideram pequenos grupos de adolescentes, lideram discipulado com adolescentes. Então foi muito bom ontem vermos esses adolescentes sendo capacitados. Essa semana foi uma semana muito abençoada. Começou na semana passada, no final da semana passada, nosso retiro de casais. Com 58 casais lá em Paranaguá. O pastor Jonas Edson foi nosso preletor, uma bênção. Tivemos ali muitos casais não crentes participando do retiro, impactando a vida deles, mas foi uma bênção no retiro, foi muito espiritual, e foi um dos melhores retiros de casais que nós já fizemos, um ambiente muito tranquilo, uma bênção maravilhosa. Eu espero que tenham algumas censuras aí, né, meu André, viu, cara? Quero dedicar nossos sonhos, deixar teu altar, pros teus filhos e teu amor falar. Nesses mundos queremos te buscar. Quero desfrutar da tua presença. Quero desfrutar da tua presença. Quero desfrutar de um lar de bênção. Quero o meu lar. Então na montanha russa. Agora logo em seguida tem uma curva para a esquerda. Se eu te encontrasse nos anos 60, eu te diria: você é uma brasa, bora. Opa! Vem cá, sobe aqui. Eu tô estressado! Aí, agora De fazer carícia aí na mão da sua esposa, faça no ombro também. Será longo, né? Nossos sonhos deixar teu altar, pros teus filhos e teu amor falar. Nesses mundos queremos te buscar. Quero desfrutar da tua presença. Quero desfrutar da tua presença. Quero desfrutar de um lar de bênção. Quero o meu lar com a tua presença. Né? Pode aplaudir, foi bonito mesmo. Né? Pastor Maurício Martins. Então, pastor Maurício, nós nos alegramos com o trabalho de vocês. Parabenizamos, seja muito bem-vindo à nossa igreja e fique à vontade. Deus te abençoe. Obrigado, pastor Walter, pelas palavras de carinho. Irmãos, é um privilégio estar aqui na Igreja Batista do Cajuru. E agora, depois das palavras do pastor Walter, um desafio, né? Substituir o pastor Fernando Brandão
nessa empreitada. Que Deus possa nos abençoar e ter misericórdia das nossas vidas. Eu trabalho na Junta de Missões Nacionais, ali na sede do Rio de Janeiro. Sou natural de Brasília, sou filho de um mineiro e uma carioca. Nasci em Brasília, né? Eu moro no Rio atualmente. Então, se os irmãos estranharam um pouquinho meu sotaque, uma hora eu puxo para o carioca, uma hora eu puxo para o mineiro, uma hora para o brasileiro, né? Para a linguagem lá de Brasília, que é muito do maranhense também. E aqui eu gosto dessa coisa, né? Aqui eu estou aprendendo a falar de outro jeito, eu vi um outro sotaque, né? Daqui a pouco eu aprendo o sotaque do Paraná também. Então nós estamos ali na sede de Missões Nacionais. O nosso desafio é disseminar a visão de igreja multiplicadora do Brasil Batista. Nós entendemos que a palavra de Deus, ela diz que a vida cristã e o testemunho do servo de Deus, ele deve ser vivido em todos os lugares. E o tema da nossa campanha esse ano, eu vejo que os irmãos estão engajados na campanha de Missões Nacionais, né? Uma campanha que diz: multiplique, fazendo discípulos e plantando igrejas. E o nosso versículo-chave vai dizer que todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e também anunciar Jesus, que é o Cristo. Nós entendemos com isso e com a leitura do livro de Atos dos Apóstolos que a igreja primitiva, a igreja do Senhor Jesus, vivia aquilo que Jesus Cristo mesmo viveu ensinando seus discípulos, que a vida cristã deve ser vivida em pequenos grupos, em relacionamentos intencionais, aprofundados, vividos com amor, vividos com a intenção de levar as pessoas ao conhecimento de Jesus Cristo. Nós estamos então disseminando isso para o Brasil Batista. Como o pastor Valdo disse, nós temos algumas dificuldades, porque em alguns lugares do Brasil, nós somos a Junta de Missões Nacionais e temos um alcance em todos os estados. Mas tem lugares, se você falar célula, as pessoas elas arrepiam, né? Elas já têm uma aversão a esse termo. Então nós estamos usando na Junta de Missões Nacionais, os materiais que nós estamos trabalhando, estamos usando um nome que não assusta, né? Pequeno grupo multiplicador. Porque célula é um negócio que se multiplica, não é verdade? Então não basta ser um pequeno grupo, como em alguns lugares a gente vê e percebe, um pequeno grupo de estudo, um pequeno grupo de comunhão. A nossa intenção é que o pequeno grupo seja realmente uma célula, que produza outras células, que discípulos possam produzir outros discípulos de Jesus Cristo. Isso num movimento intencional. Não num movimento aleatório, num movimento despretensioso, porque não foi assim a grande comissão. A grande comissão é um movimento direcionado pelo Espírito Santo de Deus. É um mandamento, é uma comissão, é uma ordem, é um imperativo para as nossas vidas. Então ele não é fazer outro discípulo, pregar o Evangelho, você alcançar vidas. Não pode ser uma tarefa, não pode ser um movimento, não pode ser algo despretensioso, mas precisa ser algo intencional. Eu não sou missionário de campo, não estou num projeto missionário de plantação de igreja ou nenhum outro projeto, estou lá na sede. Talvez você se decepcione um pouquinho, pastor, eu quero ver aqueles vídeos, né, ou aquelas fotos que vão tocar o meu coração. Meu irmão, eu queria compartilhar a palavra de Deus nessa manhã com você. Talvez o que isso faça, e a minha oração é que o Espírito Santo de Deus, nesta manhã, toque os nossos corações para a palavra de Deus, porque eu tenho passado, eu não sou apenas funcionário da Junta de Missões Nacionais, eu sirvo numa igreja, eu sou pastor auxiliar e pastor coordenador de células na Igreja Batista Missionária do Maracanã. Eu moro ali no Rio de Janeiro, na Tijuca, e nós estamos desenvolvendo esse trabalho também na igreja. Eu sou líder de pequenos grupos, eu sou líder de célula, né? Eu cuido também de vidas, e o desafio nosso, da nossa equipe, eu sou liderado pelo pastor Fabrício Freitas,
que também desenvolve atividades com pequenos grupos na igreja que ele é membro. Trabalha comigo o pastor Diogo Carvalho, que também tem pequenos grupos e está plantando uma igreja ali num grande condomínio no Rio de Janeiro, na Tijuca. Um prédio, irmãos, um conjunto de prédios que tem, por baixo, 10 mil pessoas. Um desafio. E às vezes a gente olha, ali no Rio de Janeiro, na Tijuca, nós temos várias igrejas. Mas tem um condomínio, um conjunto de prédios, que tem 10 mil pessoas. E essas pessoas precisam ser alcançadas pelo Senhor Jesus. E como é que nós vamos plantar ou implantar uma igreja num lugar desse? Nós precisamos abrir a porta da nossa casa. Nós precisamos convidar pessoas para entrarem na nossa casa. Nós precisamos nos relacionar com essas pessoas. E dessa maneira que o Espírito Santo vai agir, vai atuar, e ele vai fazer com que pessoas conheçam o Evangelho de Cristo Jesus através das nossas vidas. Então eu queria compartilhar com você, meu irmão, minha irmã, nesta manhã, a palavra do Senhor. Convido você a abrir no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Você conhece essa história é bastante conhecida. Você provavelmente já a leu inúmeras vezes. Provavelmente você já escutou sermões sobre essa passagem bíblica. Mas eu queria compartilhar algumas verdades que ela contém. Nós vamos ler a partir do versículo 26 até o final. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, a partir do verso 26. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 26. Diz assim a palavra do Senhor. Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém para Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, a qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera a adorar em Jerusalém, estava de volta e, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te deste carro e acompanha-o. Correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Ele, porém, respondeu: como poderia entender se não tem ninguém para me explicar? E convidou Filipe a subir e sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era essa: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou. E começando por essa passagem da Escritura, anunciou Jesus. Seguindo eles caminho fora, chegando certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, o que impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: é lícito se crês de todo o coração. Respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não o vendo mais o eunuco, e este foi seguindo seu caminho cheio de júbilo. Filipe veio achar-se em Azoto, e passando além, evangelizava todas as cidades, até chegar a Cesareia. Curva a sua cabeça mais uma vez, meu irmão, minha irmã. Pai, lemos mais um trecho da Tua Palavra. Como ela mesma nos ensina. Ela é a Tua Palavra santa, Deus. Ela é a verdade. Ela, Deus, faz discernir a nossa alma. E é apta, Deus, para nos ensinar, para nos instruir, a fim de que sejamos, ó Deus, homens e mulheres preparados
para a boa obra do Senhor. Fala conosco nesta manhã, ó Pai. É a nossa oração em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Esse texto, como eu disse, você, meu irmão, minha irmã, já deve ter lido algumas, ou talvez inúmeras vezes. E o texto tem uma expressão imperativa muito forte. Ele diz, o Espírito do Senhor chega a Filipe e diz, dispõe-te e vai. Talvez na sua versão esteja, levanta-te e vai. E esse é o convite nesta manhã para nós nos levantarmos ou nós nos dispormos, estarmos com disposição e irmos aonde o Espírito nos levar. A primeira coisa que nos chama a atenção é que dos versículos 26 até o versículo 29, esse primeiro trecho desse texto que nós lemos, é um texto que nós podemos resumir em que o Espírito do Senhor está falando com o seu servo. E a primeira coisa que esse texto me ensina é que o Espírito Santo falou a Filipe. Eu fico a me perguntar, e talvez essa pergunta reflexiva para a nossa vida hoje, o Espírito Santo está falando comigo? Filipe ouve a voz do Espírito Santo. Vou repetir. Filipe ouve a voz do Espírito Santo. E ouvir aqui tem um significado um pouco maior, ou talvez um pouco mais abrangente do que simplesmente escutar. Ouvir é você dar atenção, prestar atenção e aqui tomar uma atitude em prol daquilo que se ouve. Muitas vezes a gente só está escutando as coisas. Muitas vezes a gente escuta a palavra de Deus sendo pregada. Muitas vezes a gente escuta, mas não ouve, não internaliza que é o Espírito Santo de Deus, que é a palavra de Deus, falando ao nosso coração e nos mandando ir. Filipe, ele ouve a voz do Espírito. E meus irmãos, eu vou dar um panorama de que quando o Espírito veio falar a Filipe neste momento, olha o que estava acontecendo. Talvez você possa em casa ler mais tarde todo o trecho de Atos capítulo 8. Vou resumir aqui. Filipe, ele estava em Samaria. E talvez este Filipe seja um daqueles que foram escolhidos para servir as mesas e ajudar. Porque logo já se fala em Estevão, e logo o texto seguinte é de Filipe. Então, muito provavelmente, Filipe era um daqueles que foram escolhidos para ajudar os apóstolos na igreja. Alguns estudiosos vão dizer que é a primeira instituição diaconal da igreja de Jerusalém. Engraçado que esses diáconos aqui são os maiores evangelistas, principalmente Estevão e agora Filipe. E Filipe sai de Jerusalém, ele vai para Samaria, ele começa a pregar o evangelho numa terra que judeu não se dá, numa terra que talvez judeu não fosse bem-vindo. Você sabe da história. Os judeus e os samaritanos, eles não se davam. E Filipe começa a pregar o evangelho naquela região. Começa a pregar o evangelho do Senhor Jesus para um povo que não gosta dele. Mas o Espírito do Senhor, ele começa a agir na vida de Filipe, começa a agir na vida dos samaritanos, e muita gente começa a se converter. Depois você pode ler em casa algumas histórias. Tem uma história de Simão nesse meio aí, e ele vai se converter, e as pessoas vão começar a ouvir a respeito daquilo que está acontecendo em Samaria. Engraçado, Atos capítulo 11, vai acontecer a mesma coisa. Quando os irmãos dispersos estão pregando em Antioquia, a igreja de Antioquia começa a crescer, os apóstolos também ouvem aquilo que está acontecendo. Lá eles mandam Barnabé, aqui eles vão mandar Pedro.
Pedro precisa ir em Samaria para ver o que está acontecendo, se isso aí é uma coisa de Deus ou não é. E Pedro vai e verifica que a graça do Senhor está sobre aquela comunidade. A graça do Senhor está sendo derramada sobre a vida dos samaritanos. E Pedro volta para Jerusalém dando um relatório positivo daquilo que está acontecendo. Então você imagina, meu irmão, minha irmã Felipe, que agora está cuidando de muitas almas, porque o texto diz que são muitas pessoas se convertendo. E surge então uma igreja, porque onde tem pessoas, onde tem discípulos de Jesus Cristo, ali há uma igreja. E Filipe então está agora, era só um diácono, agora ele tinha virado um evangelista, e agora ele está cuidando de pessoas, um ofício pastoral. E ele está numa igreja onde muitas pessoas se convertem. Uma igreja próspera, uma igreja grande, o evangelho do Senhor prosperando naquela região. E a palavra do Senhor vem para ele, o Espírito Santo do Senhor vem para ele e fala: dispõe-te agora e vai. Dispõe-te agora e abandona tudo isso, porque eu tenho um outro lugar para você. Eu tenho uma outra missão para você. Eu tenho uma outra tarefa para você. Tem um outro lugar onde eu preciso de você. E aqui, meu irmão, minha irmã, diz o texto, vai para o sul, vai para uma estrada que vai de Jerusalém até Gaza. E o texto destaca, essa estrada está deserta. Querido, se eu fosse Filipe, eu ia orar e dizer: Senhor, o Senhor tem certeza disso? O Senhor quer me tirar daqui onde eu estou, o Evangelho prosperando, a palavra do Senhor sendo pregada, discípulos do Senhor em Samaria. E o Senhor quer que eu vá para um lugar que eu não conheço, um lugar perigoso. Parece que a faixa de Gaza até hoje é perigosa. E um lugar que está deserto, ou seja, um lugar que não tem ninguém. E eu ia perguntar assim: o que eu vou fazer lá? Mas meus irmãos, minhas irmãs, quando é o Espírito do Senhor quem fala a nós precisamos dar ouvidos, mesmo que não faça sentido para nós. Mesmo que, à primeira vista, isso pareça loucura. Eu trabalhava na Caixa Econômica Federal. Sempre quando eu vou contar essa história, eu tenho que dizer: olha, eu também trabalhei na Caixa Econômica Federal, não foi só o pastor Fernando. Eu trabalhei 8 anos na Caixa Econômica e Deus me abençoou muito. Eu era instrutor da empresa, era gerente da empresa. E num determinado momento da minha vida, irmãos, vocês podem imaginar, eu tinha um bom salário, um excelente padrão de vida em Brasília. E em um determinado momento vem Deus e fala assim: olha, eu quero te tirar disso. Eu quero que você vá para um outro lugar. Eu quero que você faça uma outra coisa. E eu confesso, queridos, eu orei 3 meses. 3 meses de luta. Eu digo, pastor Waldo, que eu paguei aqueles pecados contra os pastores, né? Às vezes eu ouvia pastor dizer assim: meus irmãos, eu perdi a noite de sono, porque o Espírito me tocou, e eu orei por fulano, ciclano, beltrano. E eu falava assim no banco: isso aí deve ser balela. Eu durmo bem, né? Eu, quando eu encosto, né, o sono vem, e eu durmo bem, eu não acordo durante a noite. E durante aqueles 3 meses, meus irmãos, eu não dormia direito. Eu acordava de madrugada. E eu olhava para o teto do quarto, eu olhava para as coisas, eu olhava para o meu armário, e eu me revirava, e eu levantava. E aí o Senhor falava assim: eu estou esperando você falar comigo. Então eu orava. E eu comecei a entender que esse negócio acontece mesmo. E a primeira coisa que eu fiz foi pedir perdão. Depois de 1 semana sem dormir, eu falei: Senhor, me perdoa, porque eu duvidei de que isso acontece na vida dos teus servos.
Depois de 3 meses eu fui quase que esbofeteado, porque eu pedi um sinal para Deus. Sabe quando o sinal vem, que parece como uma pancada no seu rosto, na sua face? E Deus falou comigo: olha, essa vida que você está vivendo, essa vida que você tem, é uma vida boa, é uma vida tranquila. Você foi testemunha, sim, eu sei disso, mas eu preciso de você em outro lugar. Eu preciso de você para fazer outra coisa. Foi difícil, mas eu não me arrependo em nenhum momento, queridos, do dia em que eu pedi demissão da Caixa Econômica. Eu lembro que meu chefe falava assim: rapaz, você não quer perguntar para o psicólogo? A gente faz um tratamento, né? Psicólogo, e né? De repente ele te ajuda, você sair do serviço público, um serviço tão bom, e você vai viver o quê? Sem plano de saúde, né? Não vai ganhar nada, esse negócio de ser pastor aí, rapaz, você quer que eu te ajude? A gente vai lá. E até no dia que eu fui no sindicato, ele foi comigo, né? Tentando me convencer um pouco. Mas meus irmãos, minhas irmãs, graças a Deus, Deus tem me sustentado. Deus tem sido fiel, e eu não perdi nada daquilo que eu já conquistei até hoje. Eu louvo a Deus por isso. E trabalhar na obra do Senhor, meus irmãos, é a coisa mais prazerosa que tem. E eu quero perguntar para você agora, nesse primeiro ponto dessa mensagem: como é que está a sua vida? Onde você está vivendo? Talvez você esteja como Filipe, lá em Samaria. Pastor, eu estou bem demais. Tem gente se convertendo onde eu estou. Aqui nós estamos prosperando. Eu vi alguns líderes de célula levantando. Você pode dizer: olha, minha célula já reproduziu, nós já multiplicamos em mais células, e nós estamos aqui sendo abençoados aqui em Curitiba, ou aqui no Cajuru. Mas o Espírito Santo de Deus está falando a nós, meus irmãos, minhas irmãs: dispõe-te e vai. E a pergunta para nós é: nós estamos fazendo a nossa vontade ou a vontade do Espírito? Eu não sei, eu não conheço ninguém aqui, pastor Valdo não me falou nada, meu irmão, minha irmã, sobre ninguém. Mas para onde o Espírito Santo está levando você? E eu não estou falando para você abandonar tudo, pedir demissão do seu emprego, ir para o campo missionário, não. Eu estou dizendo para onde o Espírito Santo quer levar você. Talvez para um lugar que você não conheça. Aqui mesmo no Caju, aqui mesmo em Curitiba. Um lugar que você vai dizer: mas lá, Senhor, que lugar perigoso. Ou talvez, como o texto disse: mas Senhor, lá não tem nada, é deserto. E talvez o Senhor já esteja falando com você, e você tenha apenas escutado aquilo que o Senhor tem falado. Mas o texto nos ensina a nós darmos ouvidos à voz do Senhor. E nos despertarmos, nos levantarmos, sairmos daquele nosso comodismo, sairmos daquele nosso local de conforto e irmos ao lugar onde há carência, há necessidade da palavra do Senhor. A segunda coisa que eu vejo no texto é que Filipe era um moço corajoso. E eu creio que Filipe, ele devia ser também alguém que trabalhava com ministério esportivo, né? Uma das coisas que eu também faço na Junta, o pastor Valdo perguntou: o que você faz lá na Junta? Eu falei: pastor, tem muita coisa que a gente faz lá, né? Eu também trabalho com ministérios esportivos. Quando eu olho para Filipe é um atleta. E às vezes eu penso: se Deus pedisse para eu fazer isso, talvez eu conseguisse correr do lado daquela charrete, daquela carroça, daquela carruagem, talvez uns 5 minutos. Né? Eu fico impressionado como o Filipe está na estrada e o Espírito Santo diz: chega junto, e ele vai. É um moço que ouve a voz do Espírito e ele obedece a voz do Espírito. Ele tem essa disposição. E ele começa a correr do lado da carruagem.
do jeito que eu estou hoje, eu não conseguiria talvez correr alguns minutos ali. E é uma história um tanto quanto estranha, né? Correr do lado de uma carruagem. E eu fico imaginando aquele moço, aquele eunuco, e diz o texto, ele é alto oficial da rainha de Candace, superintendente de todo o tesouro. Deveria não ser muito simples nós nos achegarmos, alguém se achegar a ele. Não deveria ser uma tarefa, até se nós entendermos que na cultura, você se reportar a alguém de um cargo alto, deveria ser até constrangedor. Mas o Espírito Santo é que está mandando. E Filipe, além de se aproximar, ele vai ser ousado. E quando ele ouve o que aquele homem está lendo, porque ele estava lendo em voz alta, ele tem coragem de perguntar assim: olha, você entende o que você está lendo? Meus irmãos, isso é uma lição muito grande para a minha vida, para a nossa vida. Às vezes as pessoas estão do nosso lado, às vezes as pessoas estão em alguns lugares, e sabe aquele sentimento que às vezes brota no nosso coração, chega perto, e aí você às vezes fica assim, e eu muitas vezes fico assim também. Rapaz, não vou chegar lá perto não. Estou mal vestido, nem botei meu terno hoje. Como é que eu vou chegar lá? Aquele moço, ele é alto escalão do governo, ou ele é isso, ou é aquilo. Mas independente de posição social, de dinheiro que a pessoa tenha, o texto é claro em dizer que aquela pessoa era carente da palavra de Deus. As pessoas vivem no mundo sedentas da palavra, carentes da palavra do Senhor, carentes do Senhor. Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todas as pessoas têm necessidades espirituais e elas precisam ser alcançadas pelo Evangelho de Cristo Jesus. Eu também trabalho na igreja, também me reúno na minha célula toda semana. Amanhã tem reunião da minha célula. Eu espero chegar no Rio a tempo de participar. E a gente compartilha do amor de Deus com os nossos amigos, com as pessoas que não conhecem Jesus. Mas eu quero colocar talvez uma pitada, algo a mais, para que você comece a pensar: meu irmão, minha irmã, e as pessoas que nós não conhecemos? E que muitas vezes nós nos relacionamos com elas de alguma forma. Toda vez que eu vou almoçar, e normalmente a gente almoça ali na junta, num restaurante próximo, e nós começamos a perceber que todos os dias nós encontramos as mesmas pessoas praticamente. A garçonete que serve, é a menina do caixa que nós pagamos. Eu viajo muito em missões nacionais, é o táxi que eu pego, e lá no Rio é 40 minutos dentro do táxi para ir de casa para o aeroporto. Que oportunidade fantástica de compartilhar o amor de Cristo Jesus. Mas são pessoas que nós não conhecemos. E o Espírito Santo está dizendo: olha, até com essas também eu quero que você compartilhe. Chega perto, seja ousado, faça uma pergunta, quebre o gelo. Às vezes quando eu escuto: olha, as pessoas não querem ouvir o Evangelho, você precisa fazer uma mágica muito grande para que elas ouçam o Evangelho. Quando eu leio os textos sagrados, eu vejo que isso não é uma mentira que Satanás tem colocado no nosso coração, para nós não falarmos com as pessoas. Meus irmãos, minhas irmãs, as pessoas estão sedentas de ouvir a palavra de Deus. Antigamente na junta, nós fazíamos uma operação trânsito, a gente tinha uma pesquisa, você batia na porta da casa da pessoa e falava: olha, eu vim fazer uma pesquisa, e aquilo ali era a ponte para evangelizar a pessoa. Sabe como nós incentivamos a fazer isso? Nós fizemos Transcopa das Confederações, e o treinamento era o seguinte: você vai parar uma pessoa na rua
vai sorrir, vai ser gentil, mas você vai perguntar para ela diretamente, sem rodeio, sem mentira, sem nada. Você vai ser direto e vai dizer: você ouviria uma mensagem do Senhor para a sua vida, aqui rapidamente? E a gente começou a pensar, as pessoas vão recusar, porque elas não querem ouvir. Pasme, muito mais de 80%, talvez 90%, o pastor Diogo tem essa informação mais precisa, mas é quase ali 90% das pessoas que a gente abordava e perguntava: você quer ouvir da palavra do Senhor? Ou você ouviria uma mensagem do céu para a sua vida? E as pessoas paravam e diziam: sim, sim, pode falar. E parece que a gente ficava até mudo, né? Porque você não está esperando que ela não quero ouvir, e você já entregava o folheto e tal, e tchau. Mas ela dizia: não, é sim, eu quero ouvir, pode falar. As pessoas estão sedentas da palavra do Senhor. E a pergunta para nós é: você tem coragem de evangelizar alguém que você não conhece? Talvez aquela moça que está no caixa do restaurante que você come todo dia. Você tem coragem de ir um dia que talvez você se colocar no final da fila e esperar para você de repente perguntar se ela quer ouvir uma mensagem de Deus para a vida dela? Talvez você só tenha tempo de compartilhar um versículo, mas você está lá todo dia. E todo dia você pode conversar um pouquinho mais com ela. Talvez no táxi que você pega. E eu tenho um compromisso que todo táxi que eu pego, eu começo a conversar com o taxista. E eu dou glória a Deus quando o trânsito para lá no Rio de Janeiro. Porque aí eu tenho mais tempo de falar com ele. Eu tenho mais tempo de compartilhar do amor de Cristo. A terceira coisa, eu quero ir um pouquinho mais rápido, porque o nosso tempo está passando. A terceira parte desse texto, ali dos versículos 34, 35, em algumas versões vai dizer assim: Filipe abriu a sua boca. Às vezes, quem não sabe que diz o óbvio, precisa ser dito muitas vezes. Às vezes a gente até chega perto das pessoas. Às vezes a gente até faz uma amizadezinha, um relacionamento. Ah, oi, tudo bem, bom dia e tal. Mas nós precisamos abrir a nossa boca para anunciar a palavra de Deus. Todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar. Não apenas anunciar, mas também ensinar a palavra de Deus. Filipe, ele sobe na carruagem. Ele começa a partir de Isaías. Ele começa a ensinar a palavra do Senhor para aquele grupo. E ele chega a apresentar Jesus Cristo para ele. Para isso a gente precisa ler a Bíblia. Para isso a gente tem que ter um conhecimento da palavra de Deus. Para isso a gente não pode ficar limitado a ler a palavra de Deus ou ler apenas aquele texto que o pregador vai ler no sermão de domingo de manhã e de domingo à noite. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus. E a partir de qualquer assunto, a partir de qualquer objeção, ou a partir de qualquer oportunidade, seja ela positiva ou negativa, nós precisamos apresentar Jesus Cristo. Talvez, nessas experiências, essa não foi comigo, foi com o pastor Diogo. Ele disse assim: nós estávamos no movimento de evangelizar pessoas desconhecidas. E a gente parava um pouco ali em algumas ruas do Rio de Janeiro e abordava as pessoas. A gente precisava fazer isso, porque precisava ter um teste, né? Para ver como é que as pessoas iam reagir. E ele perguntou para o menino, em um determinado momento: olha, eu acho que você é uma pessoa bacana, obrigado por você estar aqui conversando comigo, você parou, a gente está aqui batendo um papo, mas eu queria fazer uma pergunta séria para você. Se fosse hoje o dia que você morresse, eu não quero isso para a sua vida, não é nenhuma profecia nem nada, a gente precisa tomar cuidado com a conversa também, mas a gente precisa ser direto. Ele perguntou: se fosse hoje, você estaria preparado para se encontrar com Deus? E aquele menino vira e fala assim: eu não acredito nisso não. Eu acredito que quando eu morrer eu vou surfar no espaço sideral. E aí desmonta, né? O que você fala para ele? A partir
caso foi uma objeção, né? A gente precisa estar preparado para responder e para voltar para o Evangelho e de repente compartilhar com aquela pessoa sobre Jesus Cristo. Eu preciso apresentar Jesus às pessoas. É isso que Jesus Cristo espera de mim, de você, meu irmão e irmã. Filipe anuncia Jesus Cristo para o eunuco. Você tem ensinado a Bíblia para alguém, meu irmão, minha irmã? Você tem discipulado alguém? Você tem feito de alguém o seu discípulo? Aquele para que a partir de qualquer coisa da vida, ele está no trabalho, ele te liga, ou ela te liga, olha, eu estou passando um problema assim, assim, assado. Você está preparado ou preparada para, a partir daquele problema, daquela situação, você apresentar a solução que a palavra de Deus traz para aquela vida? Você tem pregado Jesus Cristo aos perdidos? A última coisa que Filipe nos ensina nesse texto, ele ouve a voz do Espírito, ele tem coragem de se aproximar de uma outra pessoa, ele anuncia Jesus Cristo, mas é como se para fechar com chave de ouro, Filipe, ele cumpre a grande comissão. Num determinado momento, eu creio que nesse momento é quando o eunuco realmente se converte, porque ele entende, depois que Jesus Cristo é apresentado para ele, ele entende a necessidade de demonstrar publicamente que agora ele tinha recebido Jesus. Ele chega num lugar, no lugar tem água, ele diz, olha, tem água ali. Eu fico imaginando quanto tempo demorou essa viagem, porque Filipe deve ter falado sobre batismo. Não é verdade? É lógico. Se ele quis ser batizado, é porque Filipe demorou um tempo e gastou um tempo também falando sobre o batismo e a necessidade de demonstrar publicamente a sua fé. Olha aqui, até que nuance foi o ensino de Filipe para apresentar Jesus Cristo. E aquele moço, aquele eunuco, ele vai dizer, olha, tem água, eu quero ser batizado, o que impede? Então eles vão, eles descem, Filipe batiza o eunuco. E meus irmãos, eu quando lembro da grande comissão, esse texto ele se encaixa completamente naquilo que Jesus Cristo nos deixou na grande comissão. É claro que o centro, o núcleo da grande comissão é o fazer discípulos. Mas para fazer discípulos, você precisa ir ensinar e batizar. São os três, entre aspas, gerúndios do texto. Você faz discípulos indo, você faz discípulos ensinando eles a observar e aguardar todas as coisas. Você faz discípulos batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Filipe batiza aquele eunuco, ou seja, ele faz toda a grande comissão. Ele vai, ele ensina, ele prega e ele também batiza. É claro que muitas vezes nas nossas igrejas nós mesmos não vamos batizar, né? Às vezes vamos levar a igreja, o pastor fala que vai batizar, mas você tem levado pessoas ao batismo. E a pergunta para nós é: nós temos nos preocupado com o cumprimento da grande comissão? Em ir, ensinar, batizar, fazendo das pessoas, sejam elas conhecidas ou desconhecidas à primeira vista, discípulos do Senhor Jesus. Nós possamos ouvir a voz do Espírito nesta manhã que diz: meu irmão, minha irmã, dispõe-te e vai. Vai cumprir aquilo que o Espírito Santo nos tem ordenado. Que o Senhor assim nos abençoe nesta manhã.